Boa tarde, meus amigos. Vamos dar continuidade à postagem de Guatimozin e a independência do Brasil. 3 representações redigidas pelos partidários de José Bonifácio, em maioria ligado a José Joaquim da Rocha, que transformaram seu clube de resistência na Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz. Posteriormente, tomaria a denominação de apostolado, em nome do povo e da tropa e do Conselho de Procuradores, que obrigaram Dom Pedro a ir buscar José Bonifácio, conduzindo a presidência do ministério. A partir desse dia, os maçons foram presos e obrigados a fugir. José Bonifácio manda proceder uma devassa a respeito dos atentados praticados nesta capital pelos maçons. O Tribunal de Relação, em 5 de junho de 1823, absolve muitos de que havia sido processado, na suposta conspiração de outubro, em sua maioria maçons. Desgostosos com a boa disposição do imperador para com seus adversários, José Bonifácio demite-se do ministério em 15 de junho de 1823. Dom Pedro torna sem efeito as devassas, mandado proceder pelo ministro, reconhecendo que tinha sido mais um produto de rivalidade particulares e do despotismo de José Bonifácio. Em consequência destas denúncias recebidas, Dom Pedro fecha o apostolado, reduto dos Andrades, que passaram a hostilizar o imperador. Em 3 de maio de 1823, reúne-se a Assembleia Constituinte, comandada por Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, irmão de José Bonifácio. Era composta por ricos proprietários de terra. Tal Assembleia formulou um anteprojeto de Constituição que era anti-absolutista, ou seja, desejava diminuir o poder de Dom Pedro, o que logicamente causou-lhe irritação e, com auxílio das tropas, decretou a dissolução da Assembleia em 12 de novembro de 1823, mandando prender os irmãos Andrade, desterrando-os para a França. Em 25 de março de 1824, outorgou uma nova Constituição, que centralizava todo o poder político em suas mãos. Em consequência, no dia 2 de julho de 1824, explodiu em Pernambuco uma revolução. A Confederação do Equador revoltava-se contra a política absolutista do imperador. Desejavam fundar uma nova república. Esta revolução foi sufocada mediante extrema violência pelas tropas enviadas por Dom Pedro. Sob o seu governo aconteceu também a Guerra da Cisplatina, ou seja, a luta pela independência do Uruguai, a qual envolveu o Brasil e a Argentina, que lutaram entre si. Um acordo de paz foi firmado em 1828, pelo qual a província cisplatina não pertenceria nem ao Brasil nem à Argentina, e sim um país independente. Com a morte de Dom João VI em março de 1826, cria-se um problema de sucessão do trono de Portugal. Dom Pedro, como sucessor do trono, abdica em favor de sua filha, Maria da Glória. Seu irmão mais moço, porém, assume o poder e faz-se aclamar rei do trono. Uma série de medidas arbitrárias e de caráter absolutista. Em 11 de dezembro de 1826, morre Dona Leopoldina, enquanto o imperador participava da Guerra Cisplatina. Já em 1829, porém, o imperador casa-se com Amélia de Luxemburgo. Vários fatores levaram para desgastar a imagem do imperador e fazer crescer a sua impopularidade, como
o fechamento da Assembleia Constituinte em 1823, imposição da Constituição de 1824, o gasto e as mortes da Guerra de Cisplatina, a violência na repressão, a Confederação Equador e o seu relacionamento com a Marquesa de Santos. A situação era extremamente complicada, com inúmeras manifestações públicas. Tudo isso acabou por levar Dom Pedro, em 7 de abril de 1831, a abdicar do trono em favor do seu filho Pedro, na época com 5 anos de idade, e deixando seu tutor José Bonifácio. De volta a Portugal, busca apoio para destronar Dom Miguel em favor de sua filha. Tentou 2 desembarques para invadir Portugal. Em 1823, desembarca no Porto, mas é derrotado. Realiza outra expedição e desembarca em Algarve. A luta dura 3 anos com a vitória de Dom Pedro, fazendo vigorar novamente em Portugal o regime constitucionalista. Torna-se então o rei Dom Pedro VI. Morreu no Palácio de Queluz, vítima de tuberculose, em 24 de setembro de 1834. Dom Pedro teve inúmeros filhos legítimos e ilegítimos, contando com os 5 que teve com a Marquesa de Santos e que concebeu com uma freira em Portugal. Aqui termina essa postagem, a segunda parte de Guatimozin e a independência do Brasil. Beijo para vocês, meus amigos. Na próxima semana estaremos juntos aqui.